Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala empreendedor, fala empreendedora, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o Podcast Empreendedor, o podcast do Distrito Empreendedor. Hoje eu estou recebendo esse empreendedor nato aqui, o Gabriel Engel, o CEO e fundador da Rocket Chat. Gabi, bom, vou chamar de Gabi aqui. Pode ser, não, vamos lá. Esse podcast é super informal, tá? Pode certo. falar palavrão, não tem problema nenhum. Não tem age restriction. Não tem. Então, não. Cara, muito obrigado por estar me recebendo. É um prazer imenso. Nós estamos aqui na sede nova da Rocket Chat. Que vai aí nem obra, se ouvirem algum barulho, dá um desconto que estão instalando ar-condicionado, porta, escada. E vai ser inaugurado provavelmente no ano que vem agora, né? Era para ser antes do Natal, mas pelo como tu viu no caminho, acho que, né, sabe como é que é o pessoal pedreiro? Semana que vem vai estar pronto. Faz um mês e meio que semana que vem vai estar pronto. Sempre assim. Então, Gabi, muito obrigado por estar me recebendo. Nós vamos falar, obviamente, da história um pouquinho da Rocket Chat e também a gente vai falar um pouquinho sobre a interação dos chats com a inteligência artificial e o open source, que foi o grande lance, eu acho, da Rocket Chat, que vocês conseguiram captar mais de 30 mil clientes ali direto na saída, né, Gabi? Sim. Então, cara, vamos falar um pouquinho para aquele lance mais motivacional para quem está nos escutando. Conta um pouquinho para a gente, Gabi, da tua história de empreendedorismo, de quando foi para Londres, enfim, não precisa, a gente não precisa também ir tão longe, né? Olha, eu nasci... Mas para dar aquele gás para o empreendedor que está nos escutando. Certo. A minha história de empreendedor acho que começou logo na época que eu fui fazer vestibular, que eu fui fazer administração, porque em vez de fazer informática... Porque eu sempre pensei assim, informática eu já sei programar, já sei fazer o site, já sei me virar, mas um dia se eu começar a crescer, eu vou ter que saber administrar uma empresa. Então, acabei indo para o lado da administração, né, um pouco ingenuamente, achando que já sabia programar o suficiente, vou agora aprender a liderar uma empresa. Mas foi uma faculdade que eu adorei, dá uma visão bem genérica sobre tudo, ela é muito rasa, mas bem ampla, né? Ela é bem horizontal, assim, então não aprende muito, mas aprende um pouco de tudo. E eu tive também a felicidade teve dois colegas de faculdade que eu acabei abrindo depois a minha primeira empresa com eles, que era a Intelliman. E aí a gente se deu bem logo no início da faculdade, o Eugênio, que era meu sócio, tinha uma história parecida, sabia já meio que programar, mas o pai dele é o Sérgio Preto, que foi fundador do Terra, da Nutecnet. E aí também ele tinha sempre essa ideia assim, um dia se a empresa crescer, assim como meu pai fez, eu vou ter que administrar a empresa em vez de programar. Então vamos já mirar no objetivo final. A gente criou a empresa, durante a faculdade a gente trabalhou... Acho que faltou metade das aulas, porque a gente ficava sempre até tarde trabalhando, tentando fazer a empresa decolar. Isso era legal dos professores, ou pelo menos da maioria. Eles viam com bons olhos esse empreendedorismo, então às vezes faltava aula, eles davam desconto, não cobravam tanta presença. Não todos, mas muitos deles fingiam que não davam desconto se a gente não tava em toda a aula. Acho que teve cadeira que eu tive 20% de presença e o professor não reclamou muito. Mas, e aí o que aconteceu? Aconteceram duas coisas na Intelliman. Uma foi que a gente fez o nosso primeiro projeto Open Source. A gente precisava a gente tinha um editor de sites que a gente estava criando, antes de existir WordPress, um monte de coisa. A gente queria fazer um editor de site também e precisava de um editorzinho no browser que tu pudesse editar o HTML. E aí a gente desenvolveu um editor de HTML no browser. E não tinha muito na época. E a gente daí publicou Open Source, não existia GitHub na época também. Ele tinha o tal do SourceForge. E em questão de dias, assim, quando viu, não tinha centenas, milhares de downloads e pessoas traduzindo para 30 idiomas. E daqui a pouco já estava 100 mil downloads, 200 mil downloads, o que naquela época, no início da internet, eram números já absurdos, assim. E daqui a pouco veio um cara da IBM, um ex-funcionário do engenheiro da IBM, que estava saindo, começando uma startup lá em São Francisco, que precisava de um desenvolvimento parecido que a gente tinha feito, e o cara dizendo, olha, John McGlure,
Digo, tô indo para ir conhecer vocês, que eu preciso contratar a empresa de vocês para desenvolver essa parte do sistema, vou pagar em dólar. E aí, daqui a pouco a gente olhou, cara, que isso, a gente focado aqui no mercado nacional, daí a gente faz uma coisa open source e daqui a pouco a gente tem clientes no mundo, lá em São Francisco, empresas de lá vindo nos contratar. Quantos anos vocês tinham, Gabi? Cara, sei lá, 19, entrou na faculdade com 19, 20. Que fuder. E aí eu sempre fiquei... Afinal, a startup do John não deu tanto certo. Ela era meio à frente do tempo, assim, ele estava tentando montar uma coisa que não tava pronto o mundo ainda para o tipo de tecnologia, né? Era um editor de contratos online, com inteligência, uma coisa meio doida. Mas ficou esse aprendizado, assim, do poder do open source como uma forma de divulgação de um projeto, como uma disseminação de um projeto, e o quanto isso abre portas, às vezes, que se isso fosse tentar de maneira financeira, tentar comprar esse espaço ou vender essa ideia, tu não ia chegar nesses... Como é que eu ia conseguir chegar em 300 mil pessoas gastando lá? Ia ser bem mais complicado do que fazer o projeto. Mas, então, enfim, e depois outra coisa que aconteceu é que, como a gente viu que era muito mais lucrativo ter uma empresa vendendo para fora do que vendendo no mercado interno, eu decidi que quando eu me formasse, eu ia ir morar fora para abrir uma filial da empresa para que os nossos clientes fossem de fora, não mais focar em vender aqui dentro. E aí eu fiquei entre ir para os Estados Unidos e ir para a Europa e não sei, Londres me chamava mais atenção, eu tinha mais curiosidade para conhecer a Europa do que conhecer. Os Estados Unidos eu já conhecia e queria conhecer a Europa. E acabei indo morar em Londres. Aí o que foi o plano? Eu falei, vou chegar lá, eu tinha visto de estudante, tinha que estudar às manhãs, mas o visto de estudante naquela época, acho que as regras mudaram um pouco, mas naquela época te dava direito a trabalhar meio turno. E aí eu fui direto procurar emprego, pensei assim, olha, vou procurar emprego numa empresa que é igual a minha no Brasil, para entender como uma empresa, tipo, mais ou menos mesmo tamanho, mesmo tipo de projeto, mesmo tipo de cliente, funciona na Inglaterra, e aí vou entender para poder abrir a minha, né? Porque chegar lá e abrir a minha como estudante não ia funcionar muito. E aí deu sorte que a minha primeira entrevista de emprego já me contrataram. Eu também acho que peguei uma vaga que eu era mais qualificado do que, né, estava hiper qualificado para a vaga, mas e também como eu era estrangeiro, acho que os caras apertaram no salário e digo, olha, vamos pegar esse cara de fora aqui, dá para pagar um pouco menos do que a gente precisa, alguém daqui, mas eles fizeram um acordo e olha, vocês têm que aplicar no governo e me fazer um upgrade de visto. Me pede para me contratar, vocês podem mandar um ofício para o governo dizendo os motivos que precisam de mim. Aí eles usaram até o meu projeto open source, dizendo, olha, a gente tem que contratar esse cara e não qualquer outro programador de PHP, não, porque esse cara fez esse projeto, a gente quer usar esse projeto dentro do nosso e-commerce e tal, que a gente estava desenvolvendo uma plataforma de e-commerce para vender, e a gente quer usar isso, e aí então entrou como também sendo a minha justificativa para eu ser um estrangeiro sendo contratado por uma empresa local e passar sem ter eles divulgado vaga, esse tipo de coisa. Divulgado mais a vaga. E aí eu fiquei trabalhando lá durante o primeiro ano, aí quando chegou a hora meio que de voltar, porque a gente tinha combinado com o meu sócio que ia ficar um ano lá e voltar. E aí quando acabou esse primeiro ano, eu acabei de começar a entender o inglês agora, tá fluindo, eu estava já atendendo cliente, né? Eu estava não só programando, tipo, me mandavam para fazer o briefing, para discutir com o cliente, para apresentar projeto, então já estava me lidando bem, fazendo todas as partes da empresa, desde falar com os, né, liderar equipe de desenvolvimento, visitar cliente, vender, entregar, apresentar. Então, bom, agora que eu entendi, aí eu vou voltar, não, eu vou ficar mais um tempo. E uma coisa legal que aconteceu foi que eu era bem transparente com o meu chefe lá, e eu disse para ele, olha, tem uma empresa no Brasil também, né, a gente foi conversando sobre a vida. E aí o que aconteceu? Quando ele precisou contratar mais gente, uma vez eu disse para ele, olha, em vez de contratar mais gente aqui, o câmbio era 1 para 6 quase na época, acho que era 1 para 5,5, flutuava entre 1 para 6 e 1 para 5,5. E aí ele disse, eu falei para ele, cara, contrata a minha empresa no Brasil, que é isso que a gente está procurando, entendeu? Então tu já está vendendo os projetos, tipo, tu vai pagar
metade do que tu pagaria daqui a pouco o desenvolvedor aqui, e ainda vai ser para mim lá o dobro do que eu cobro dos clientes locais, entendeu? O desnível era muito grande na época. E aí comecei a vender, ele começou a vender vários projetos, e em vez de ele contratar alguém para fazer, ele dava pro, Gabriel, toma esse aí, tipo, eu era o ponto de contato, ele me entregava o projeto. E tu voltou pro Brasil? Não, eu ficava de lá, mas aí mandava para minha empresa do Brasil fazer, e a empresa do Brasil desenvolvia e eu entregava lá, então era como se o Gabriel fosse sendo várias pessoas, lá para ele tinha um cara dentro da empresa que ele podia tinha, sei lá, muito mais horas no dia que baita sacada. do que... a teoria era perfeita, claro que a gente encontrou problemas no caminho, né? O que aconteceu? Daí foi que eu até me desentendi com o meu sócio. Aqui no Brasil, eles tinham projetos maiores, com o Terra, até pelos contatos que a gente tinha dentro do Terra. O Eugênio tinha crescido dentro do Terra, né? Desde quando o Terra era no TechNet. Então a gente conseguiu provar que a gente estava desenvolvendo um trabalho e nos deram vários projetos na intranet, do Sonora, coisas para fazer dentro do Terra. E eram projetos grandes. E eu mandava uns projetos menores. O valor hora era bom, mas eram projetos pequenos. Então na balança, quando eles tinham que atrasar alguma coisa, atrasavam o meu. E aí começou a ficar ruim para mim na hora que meu chefe dizia, entregou o prazo. Daí eu, em vez de atrasar, o que eu tinha que fazer? Eu trabalhava durante o dia, alguma coisa, e de noite, às vezes eu tinha que fazer o negócio, fazer a parte que a empresa deveria ter feito, comecei a virar noite fazendo o trabalho. E sobrecarregou. Daí eu falei para minha empresa, cara, vocês não vão entregar, tem um outro projeto, se vocês não têm gente para botar, eu vou contratar outra empresa então no Brasil, porque as empresas às vezes se conhecem os concorrentes, assim, né? Não é necessariamente uma briga. Eu conhecia o dono da Aldeia, o Fabiano, conhecia o pessoal da W3 House, e eu comecei, então vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vários, não preciso dizer para o meu chefe quem está fazendo, quanto mais eu vou começar a virar um reseller, deixa eu começar a criar um volume grande, as pessoas da ponta não precisam saber quem está entregando. Se é a minha empresa, para mim é melhor porque eu ganho dos dois lados. Mas se não é a minha empresa, pelo menos eu estou criando um volume, começando a criar um volume. Não chegava a ficar com comissão nem nada, mas eu pelo menos não queimava meu filme, né? Começava a ter opções. E aí acabou que eu virando meio que esse reseller de múltiplas empresas, meu sócio ficaram, então não faz tanto sentido tu continuar sendo sócio aqui, se tu não vai voltar e agora tu está representando várias empresas. Tem um pouco de... Daí a gente acabou desfazendo a sociedade, eles compraram a minha parte. E aí eu fiquei sem motivo para voltar. Sim. Eu já tinha me formado, já tinha terminado o namoro antes de viajar, não tinha mais a empresa. E aí essa viagem que eu fui para ficar 1 ano, fiquei 8 anos e meio, fiquei quase 9 anos, acho. E aí quando eu fiquei lá, eu comecei a fazer cada vez mais isso. Eu trabalhava para projetos lá e tentava trazer produtos do Brasil. Aí eu comecei a representar outras empresas, comecei a tentar criar os escritórios, internacionalizar empresas aqui de Porto Alegre, de Montenegro, teve o pessoal da eVirtua, teve a Automa, teve várias empresas do Brasil que eu tentava levar para lá. Algumas eram mais difíceis que as outras. O pessoal teve situações que eu batia a cabeça e digo, que povinho, que raiva, como é que não... entregava tudo mastigado, precisavam fazer, mas às vezes o pessoal não... E mais até os do Sul, assim, em São Paulo, as empresas que eu consegui de lá estavam, parece, mais prontas, mais dispostas a investir o que precisavam, até para pagar uma tradução decente do material de vendas, dos manuais, do que tu chegar lá e é tudo meio tupiniquim, assim, né? Tipo, às vezes eu mostrar uma interface e tinha a versão em inglês, umas coisas erradas, aí tu manda a correção pros caras, arruma isso aqui que eu vou antes de poder apresentar, e aí entrava, aí demorava para arrumar, e daí eu ia queimando, foi virando cansativo. E Gabi, como é que tu enxerga hoje essa estratégia de tu entrar no mercado internacional antes de entrar no mercado nacional? Foi o que a gente fez na Rocket Chat, porque quando a gente criou o produto, a gente de cara já fez tudo em inglês. Ele botou num site que também não dizia nada sobre o Brasil. Então, durante muito tempo, e até hoje, muita gente, na verdade, se surpreende quando vê que a empresa é brasileira, porque todo mundo acha que a empresa é de lá. Desculpa, não vamos pular etapas aqui, então. Desculpa, eu não sabia que a resposta ia ser essa. Então. Mas eu acho que é o caminho certo. Daí quando eu decidi, eu trabalhei na Vodafone, daí depois de ter sido fazer vários projetos
acabei pegando um emprego mais fixo na Vodafone, na parte de marketing. Então, para tu ver, acabei indo de desenvolvedor, fiz administração e acabei ficando na Vodafone, na parte de marketing, de criação de produto, mas era mais na parte de criação de produto. Só que lá, na hierarquia deles, ficava numa divisão do marketing. Mas eles gostavam de pessoas que tinham essa mistura, podiam conversar com os desenvolvedores, né, o pessoal do prédio da tecnologia, o suficiente entender para saber o que era possível de ser criado e o que não era possível de ser criado, e que aplicativos podia juntar para criar produtos para a Vodafone. E eu criava produtos lá em Londres que depois a gente tinha que ir em cada país lançada. Ia na Alemanha, ia na Itália, em Portugal, Holanda, então era até Romênia. A Vodafone era muito grande. E como eu trabalhava na mãe das Vodafones, eu brincava, eu tinha que ir pro escritório de passaporte, porque tu nunca sabia. Daqui a pouco, no meio do dia, os caras diziam, tá, vamos lá para tal lugar falar com tal os caras. Era perto do aeroporto, então seguido eu não voltava para casa, porque acabava em algum país diferente. E muito contato, né? Foi muito. Até agora a gente está com um projeto com uma empresa de Portugal, que foi fundada pelos meus ex-colegas de Vodafone lá. Uma empresa gigante agora, já virou unicórnio, o segundo unicórnio em português, e Talkdesk. E aí a gente foi ver os CEOs, os caras lá da C-Level, e falaram, o Gabriel Henkel, ele não trabalhava no Vodafone, daí se encontramos de novo. Eu brinco, a Vodafone de Portugal era a que eu mais gostava, a gente brinca com os portugueses, mas eles eram os mais ligeiros em desenvolvimento e criação de produto, e os mais assim criativos e faziam as coisas funcionar. Tanto que na hora de desenvolver o produto, tipo, os alemães decidiam comprar da Alcatel-Lucent do desenvolvimento, gastavam milhões e milhões e milhões, porque queriam engenharia alemã no negócio. Os ingleses, não tinham quem fazer, não estavam a fim de pagar os indianos lá, porque era a opção, eles tinham a IEC, daí os portugueses falaram, a gente faz na gente mesmo, tem uma equipe bala aqui. Aí os ingleses acabavam comprando dos portugueses. Então, os portugueses, além de fazer o próprio, não gastavam dinheiro, ainda conseguiram vender a versão dele para os ingleses e saindo lucro. Então, de todas as operadoras, a que mais fez o projeto com menor custo e conseguiu fazer o projeto mais flexível e ficar de dona do código-fonte, tudo, ainda tinha sido os portugueses. Esse mesmo time que depois criou essa empresa. Então, o time era bom mesmo. Mas, enfim, eu fiquei na Vodafone uns 2 anos. Mas cansei de... Empresa grande tem uma burocracia que às vezes, dependendo do teu perfil, assim, vai cansando, assim. Daqui a pouco tu tá levantando da cama com guindaste, que tipo, mais um dia. Que passava mais tempo apresentando a minha ideia e, tipo, era slideware, para cima e para baixo. Como é que tá o status? Aí tinha que fazer a apresentação de status para board, a apresentação de... Era tudo apresentação, passava assim, acho que 60% do meu tempo atualizando o PowerPoint, fazendo um novo PowerPoint para convencer os caras do que o projeto estava andando. Era muito... E ficava muitas vezes pegando projetos. Depois do meu último cargo eu estava mais sendo gerente de aplicativos, business, mas eu pegava aplicativos que estavam no mercado para botar no marketplace da Vodafone para vender para os nossos clientes globais através do nosso procurement, que daí para as empresas maiores é melhor de comprar se eles têm um account centralizado para todas essas compras, em vez de pegar numa startupzinha pequena e comprar o app dela. Então a Vodafone fazia um licenciamento daquele app e revendia para as empresas gigantes. Então a minha vida era assim, olhar apps legais para trazer para o portfólio e negociar contrato para vender com os outros. Mas eu olhava os apps legais e eu queria fazer um negócio assim. Então, sabe, ficava com aquele tesão Quantas ideias não deve Quantas ideias que ficava olhando e dizia, eu queria fazer isso aqui, que ideia. E aí o resultado, uma hora eu cansei, tipo, quer saber, cansei. Daí eu saí, que eu disse, vou eu criar alguma coisa. E coincidiu com várias coisas. E eu acabei dizendo, se eu vou criar alguma coisa, eu preciso estar perto da minha equipe de criação. Tava com saudade já de morar um tempo no Brasil, já tinha virado inglês lá, então também eu acabei ficando tanto tempo lá que eu fui renovando visto, depois peguei o visto permanente e ilimitado, e aí depois tu pode pedir, eu quero cidadania, e aí acaba ganhando a cidadania inglesa e o passaporte. Então, aí eu digo, olha, já missão cumprida. Missão cumprida, posso ir voltar agora quando eu quiser, não tenho mais restrições quanto a isso.
Achei que ia poder ser a Europa inteira, mas pelo jeito agora vai ser Agora só. Não vai dar mais, maldito Brexit. Eu ainda acho que não vai sair, mas não vai passar. Vai chegar na última hora, eles vão ver vão assumir assim, tá, cagamos. Mas enfim, aí voltei para criar produto. E aí meu irmão tava tinha aberto imobiliário, tinha já ajudado ele desde o início com a parte de tecnologia da imobiliária, escolhido o sistema, maneira de fazer o site, desde o sistema até de telefonia. E como é uma imobiliária grande, eles chegaram a ter, no alto aqui do nosso boom imobiliário, mais de 1.000 funcionários não, corretores trabalhando. Tudo tinha que ser coisas que escalavam e coisas flexíveis para ele poder ir mudando e fazer como a empresa precisasse funcionar. Então a gente criou, daí eu voltei para criar o sistema de gerenciamento de empresa. E ele sendo a cobaia, sendo a primeira empresa a utilizar. E criamos um sistema. E até que uma hora ele pediu uma ferramenta de chat. Eles usavam uma open source, só que ela não escalava, não tinha usado, a tecnologia era antiga, usava PHP com SQL, enfim, tecnicamente ela não tinha como escalar da maneira que ela foi feita. E a gente olhou outras, até que a gente pensou, vamos tentar fazer, ver se rola. Porque todas as outras eram tão complexas que era meio assim, um canhão, porque a gente quer fazer uma coisa pequena e daí tudo era difícil, porque o servidor era em Java, o plugin era em não sei o que, aí o client era feito numa outra empresa, era uma sopa de retalhos. A gente disse, vamos fazer um projeto só, pequenininho, que tem todos que a gente precisa. E a gente fez, ficou legal. A gente pensou em fazer em open source. Vamos botar ele para ser código aberto. Né? Eu sempre tinha aquela ideia, vamos botar no código aberto, a galera vai olhar, vai ter mais gente olhando, daqui a pouco começa a contribuir, daqui a pouco vai expor o nosso CRM, vai ganhar visibilidade, né? Daqui a pouco o open source vai ser um chamariz que as pessoas comprarem outras coisas. Só que aí uma coisa aconteceu. Primeiro, como ninguém paga para tu botar open source e a empresa estava sempre correndo para entregar, a gente foi deixando para depois, daqui a pouco passou 6 meses, o projeto estava pronto, a Foxer usando em produção, já com uma galera, mas a gente não tinha publicado o projeto como open source, não tinha nem nome ainda, era só módulo de chat. E aí um cara, lá do sueco, acho, postou no fórum lá do Meteor, que é o framework de desenvolvimento que a gente usa, dizendo, olha, quem quer me ajudar a fazer uma plataforma de chat, uma versão open source do Slack. E daqui a pouco o cara recebeu 400 e-mails de volta naquela thread de e-mail, uma galera dizendo, eu te ajudo, eu também quero fazer, vamos fazer. E o cara tinha feito assim, uma prova de conceito em uma tarde, sabe? E uma galera começou a querer ajudar. E aí eu olhei pro pessoal do escritório e falei, olha só, o cara tá oferecendo para fazer a mesma coisa que a gente já fez, que a gente já trabalhou 3, 4 meses, já está pronto, já está testado, a gente sabe que escala, e o cara começou a fazer um agora e a gente podia ter feito isso e essa galera está nos ajudando. Aí eu liguei pro cara, o cara disse, vamos colaborar e tal. Daí ele disse, ok, me manda teu código que eu publico no meu projeto, então, se tu tá melhor. E aí eu falei assim, não. É aquela dor. A ideia não era essa, amigo. A ideia é assim, a gente tem o projeto, a gente ia convidar vocês para vir colaborar no nosso. Mas, claro, ele queria ser o fundador do projeto, então ele disse que não, então essa galera tá me ajudando, a gente vai fazer um outro e tal. Daí eu falei, falei pra galera, é o seguinte, agora a gente vira à noite e publica, porque tinha que limpar o código, botar manual, as coisas, vamos botar um nome, daí eu digo, vai ser fora do horário de expediente, olha aqui, das 6 de hoje até as meio-dia de amanhã, a gente pegou um Red Bull, pizza, a galera virou à noite, criando nome, site, tudo, realmente, o hackathon, assim. Que fudeiro. E aí, no outro dia, a gente publicou. E aí, nasceu para poder botar lá no fórum, porque tinha o time, né? Pra dizer, galera, quem quiser ajudar, tem esse outro projeto também, entendeu? Porque botou ali na discussão para ver quem queria ajudar em qual. E aí, gradativamente, as pessoas começaram cada vez mais a olhar, comparar os dois e, mas esse aqui tá muito mais na frente, vou ajudar esse projeto. Até que uma hora o outro parou, né? Quando pararam de fazer o outro, todo mundo migrou pro nosso. E o cara, até ele ficou, no início brigou comigo, ficou bravo, porque eu ficava convidando ele, cara, só falta tu, velho, agora vem tu nos ajudar, entendeu?
E ele levou pro lado pessoal. Orgulhoso. Ficou de cara, brigava. Daí eu tava... Uma vez ele brigou mesmo, assim, por mensagem, ficou... E eu disse, cara, respira, lê o que a gente tá escrevendo e vê se eu te ofendi. Só tô te convidando, porque eu acho que tu é muito bom programador, eu tô te convidando para trabalhar com a gente. Eu quero muito que tu participe, não tô zoando, ele tava levando que eu estivesse zoando a cara dele. Eu, não, porque o cara era muito bom mesmo, tinha feito um negócio legalzinho pro tempo. Mas ele disse, não, acho que eu não consigo, psicologicamente, eu não consigo separar. Não consigo separar. Ele falou assim, desculpa, acho que eu exagerei, mas é que me abalou psicologicamente. Ele tinha ficado muito feliz com o que ele estava construindo e ele sentiu que a gente foi lá e roubou dele no meio do caminho. Mas... Cara, faz parte do jogo. Faz parte, né? Enfim, aí o que aconteceu foi que a gente chamou a atenção de muita gente. Como eu disse, na hora que a gente publicou, teve 30 mil pessoas que fizeram download, entraram no site para testar o projeto, começaram a dar like no GitHub, começar a contribuir com código, e foi só aumentando, e do nada começaram a ligar investidores, empresas grandes oferecendo para comprar. Foi 2015, foi do meio para o final de 2015. E aí oferecendo para comprar, teve ligações malucas, assim, tinha um cara de Nova York lá que eu venho representando umas famílias que têm dinheiro do petróleo, estão querendo diversificar, eu queria comprar, sei lá, 1%, 2% da tua empresa, eu tenho uns 150, 200 mil dólares. E eu falei, cara, mas eu nem tenho empresa ainda, na verdade, ainda é um projeto que a gente fez extra time, dentro de uma outra, eu tenho uma outra empresa, mas esse projeto é uma coisa separada, não existe empresa ainda. E aí ele, não, eu te mando o dinheiro, depois a gente vê, depois me escreve assim uma carta de que quando tu for criar a empresa, tu vai me dar tantos %, tá ok. Eu digo, o cara deve ter muito dinheiro para arriscar assim, vou mandar 200 mil dólares pro Brasil por uma troca enfim, o cara devia ter bons advogados. Aí o que aconteceu? Eu falei, não, espera. E teve empresa grande que ofereceu para meio que acquihire, assim, nos contratar, porque eles usavam o nosso software, dava 4 milhões e 800 mil dólares, por exemplo, ao longo de 2 anos. Mas já era assim, para o projeto que tu acabou de publicar. E aí a gente acabou fechando com um investidor que veio e disse, cara, eu te dou 5 milhões de dólares, mas é para tu investir na empresa, não quero comprar a empresa de ti, quero fazer um investimento inicial para vocês criarem a empresa e tal. E aí foi o que a gente acabou fechando. Tinha proposta do GitLab também, na época, o GitLab, que é um outro startup que agora acabou de virar unicórnio também, e na época eles ofereceram 5%, daí não era dinheiro, não era nada, era assim, vocês vêm trabalhar para a gente, a tua empresa, move a tua empresa toda para o nosso grupo, para o grupo de empresa deles, e eu em troca de 5%, era uma troca de percentuais. Mas a gente foi lá, a gente passou um tempo com ele, eu morei na casa do cara uma semana, porque eu queria conhecer o cara, saber se eu ia se dar bem. 2 vezes a nossa equipe toda foi e passou 2 semanas com eles, foi bem interessante. A gente viu por dentro como uma empresa de crescimento exponencial lá no Vale do Silício funciona. E a gente se inspirou muito. Acabou que a gente preferiu pegar o investimento e crescer a empresa sozinho do que trocar por 5% na empresa deles e criar a nossa história. Mas até hoje a gente se inspira muito e tem bons amigos lá dentro. E além do open source, Gabi, qual foi, tu acha, na tua opinião, o maior diferencial que fez com que a Rocket Chat bombasse tanto num período tão curto de tempo? Eu acho que tem... sempre tem o timing, né? Tu ter uma tecnologia inovadora ou um produto ótimo, mas daqui a pouco, antes do tempo, não tem um fit, né? Tem vários projetos, acho que pessoas falam assim... até antes do iPhone teve ou do iPod, outros projetos que tentaram fazer e a tecnologia não estava pronta. Então, acho que a gente pegou bem na hora que teve um boom das ferramentas de chat, que o Slack começou a decolar e muitas pessoas começaram a ver, cara, e-mail, a UI está quebrada. A experiência de usuário de e-mail não é mais boa para eu colaborar e falar com o meu colega de trabalho e criar projeto. Não criaram nada ainda. Tinha uns outros, tinha o HipChat, tinha uns outros mais ou menos, mas
Aí o Slack meio que mostrou assim, olha, dá para ser uma coisa bonita, dá para ser legal. E aí... Vocês nasceram mais ou menos junto com o Slack? A gente, não, depois, quando o Slack começou a ganhar tração mesmo, assim, quando ele virou... A gente já usava, acho que o Slack começou em 2013, acho que o Slack já tinha uns 2 ou 3 anos, quando a gente entrou. E aí a gente, em 2015, era assim, era um beta, quando a gente botou no ar, assim, a galera viu que era uma demonstração, era muito focado em atendimento ao cliente, a parte de colaboração ainda tinha muita coisa que dava muito a desejar, assim, né? Mas viram o potencial e viram, cara, realmente, alguém tem que criar um concorrente do Slack open source. Então, muita gente olhou pra gente e disse, o mundo precisa disso, vamos ajudar, porque se vai ter uma ferramenta privada tão boa, normalmente o mundo vai lá e cria uma versão open source daquilo, né? Na maioria das coisas, dos projetos grandes, se tu pensar, tu consegue achar uma versão de código aberto daquele projeto. E aí foi isso que aconteceu. A gente virou a versão de código aberto mais usada. E até hoje é que mais a gente faz download e faz deployment. Surgiu depois alguns outros projetos open source concorrentes, mas acho que tamanho de mercado a gente tem maior. Ainda é o maior projeto e a gente continua crescendo cada vez mais rápido. Isso que chamou a atenção dos investidores. Os investidores, quando foram investir, pensaram muito nisso, nessa atração que a gente estava mostrando. Sensacional, Gabi. A gente está chegando ao fim do nosso primeiro bloco aqui, então. Muito a fuder saber essa história da Rocket Chat. Vamos voltar agora no nosso segundo bloco para falar um pouquinho mais da tecnologia. Certo. Beleza? Grande abraço.